Livro de Neemias. Hoje eu quero trabalhar com os amados irmãos sobre o livro de Neemias. Nós estaremos trazendo uma reflexão nesta manhã. O encontro com a diretoria também estaremos refletindo sobre Neemias. E no culto à noite também estaremos refletindo sobre o livro de Neemias. É um livro extraordinário. O autor deste livro nos ensina algumas lições importantes sobre reconstrução. E nós precisamos reconstruir muitas coisas na nossa vida. Precisamos reconstruir na nossa intimidade com Deus, reconstruir na nossa família, reconstruir no nosso trabalho, reconstruir o ministério. E algumas lições preciosas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste dia, no decorrer deste dia, pela manhã, à tarde e à noite, sobre algumas lições importantes. E exatamente nesta manhã eu pedi ao Senhor que falasse ao meu coração sobre a reconstrução das famílias. E não há nada melhor, Vitória, Alex, não há nada melhor do que reconstruir na presença de Deus. De orar pelos nossos filhos, de orar pelas crianças. Há uma campanha, nós estamos fazendo esse mês de julho, uma campanha especial de oração pelos filhos, de oração pelas crianças da nossa igreja, do nosso bairro, da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Precisamos reconstruir o nosso altar de oração, colocando os nossos filhos na presença de Deus, de orar todos os dias, de interceder. Estamos vivendo tempos difíceis em todas as áreas, em todos os sentidos, e podemos ver famílias inteiras sendo destruídas, jovens, adolescentes, crianças. E nós precisamos, meus amados, olhar para dentro da nossa casa, olhar para dentro do nosso coração e ver o que precisa ser reconstruído. E nesta manhã, a minha oração que seja algo reconstruído por Deus, na minha e na sua vida, na nossa casa, na nossa família. Neemias capítulo 1, versos 3 e 4. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, livro de Neemias, capítulo 1, versos 3 e 4, dizem assim: depois que Anani deu as informações de Neemias para Neemias sobre como estava a situação de Jerusalém, ele diz agora a partir do verso 3: eles me responderam, os gestantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, o Todo-Poderoso. Amém? Meus amados, é um texto desafiador. É um texto que tem trazido para nós, temos clamado a Deus por um avivamento bíblico e espiritual, e não há avivamento sem estar na presença de Deus. Não há salvação a não ser quando nós clamamos a Deus para que Ele liberte, para que Ele salve, para que Ele toque. Não há crianças cheias da presença de Deus a não ser que os pais, que a igreja coloque diante do Senhor, diante do altar do Senhor, os nossos filhos. E que atitude belíssima dos pais quando apresentam ao Senhor os seus filhos. Tive a honra de apresentar Mariana, Juliana ao Senhor. Muitos que tiveram o privilégio, a oportunidade de apresentar ao Senhor, e nós podemos afirmar que elas são do Senhor, que elas pertencem ao Senhor, estão guardadas pela presença do Senhor, porque mais infelizmente nós vivemos num tempo que a pressão, as coisas têm sido muito grande, e nós não podemos desanimar, não podemos recuar, não podemos entregar, não podemos deixar de orar pelos nossos filhos, não podemos deixar de interceder todos os dias, não podemos deixar de falar da bondade, da misericórdia de Deus para com os nossos filhos. E o livro de Neemias, meus amados, eu quero trazer com os amados irmãos, reconstruindo com fé as nossas casas, reconstruindo com fé a nossa vida, reconstruir com fé a nossa família,
reconstruir com fé o nosso ministério, reconstruir com fé a nossa profissão. Neemias, ele foi um personagem bíblico conhecido por liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele ficou indignado com a situação de injustiça e vergonha que o seu povo estava enfrentando devido à condição dos muros de Jerusalém. Mas usado por Deus para este propósito, ele prontamente se dispôs a corrigir essa injustiça e a restaurar a honra de Jerusalém. A minha oração nessa manhã é que nós possamos, meus amados, reconhecer que nós precisamos reconstruir a nossa família, que nós precisamos reconstruir a nossa casa, reconstruir a nossa intimidade com Deus, reconstruir a nossa vida de oração, reconstruir o nosso momento, o culto doméstico, reconstruir a leitura da palavra de Deus na nossa casa, porque nós temos chorado muito por esses dias. Nós temos visto e ouvido coisas terríveis, de jogos de adolescentes que tiram a vida dos pais, vida dos irmãos. Adolescentes, podemos ver crianças, adolescentes se distanciando do respeito, se distanciando da orientação do pai, da obediência, se distanciando de Deus, do temor, da reverência ao Senhor, e não há outro resultado a não ser morte, dor, destruição, tristeza, amargura, para a sociedade que nós estamos vivendo. Mas, meus amados, eu creio, nunca é tarde para reconstruir, porque nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Então o que podemos fazer? O que podemos então fazer? Aprender com Neemias algumas condições importantes para esta reconstrução. A primeira lição nós podemos aprender que Neemias nos ensina é o desejo de servir a Deus e ao seu povo. Neemias, quando ele soube a situação que estava em Jerusalém, ele não precisava se preocupar mais com o seu povo, ele não precisava se preocupar mais com Jerusalém. Ele era copeiro, ele tinha uma profissão muito boa, uma segurança muito boa, uma responsabilidade muito grande. Ele era copeiro do rei, e ele estava ali, ele estava trabalhando, cumprindo a sua missão, mas ele estava com o olhar, com a atenção voltada para o seu povo. Queridos, quantas vezes nós olhamos e percebemos pessoas preocupadas com o trabalho, é importante o trabalho, mas não conseguem perceber que a família está sendo destruída. Não está percebendo que a ausência do pai, a ausência da mãe, a ausência da oração, a ausência da pregação da palavra, pessoas que muitas vezes se preocupam com tantas coisas materiais, se preocupam com os bens materiais, se preocupam com o dinheiro. Não estou dizendo que isso é errado, mas o que nós precisamos priorizar, voltar, é trazer os nossos filhos à casa do Senhor, é ter a alegria de estar na casa de Deus, é de vir trazer a família à presença do Senhor e adorar o Senhor. Essa semana assisti um vídeo muito rápido do pastor Rafael Abdala, achei muito interessante, que muitas pessoas dizem assim: eu não tenho tempo para orar. E essa é uma expressão errada. Você precisa dizer o seguinte: não é a minha prioridade orar. Muitas pessoas dizem: eu não tenho tempo de ir à igreja. Não é possível. E você pode substituir essa palavra e dizer: não é prioridade ir à igreja. E aí muitas pessoas estão se preocupando com tantas coisas. Nós temos exemplos claros ao nosso redor, de pessoas tementes a Deus, de pessoas que buscavam a presença do Senhor, e Deus lhe deu a oportunidade de desenvolver na sua profissão, de desenvolver no seu trabalho, e a primeira atitude é: domingo não tenho mais tempo para Deus, eu preciso trabalhar. Ele está dizendo claramente: Deus não é prioridade nos meus negócios, Deus não é prioridade na minha família. Eu não vou levar meus filhos porque está muito frio, não vou levar meu filho porque está calor, não vou levar meu filho porque ele estuda de manhã, não vou levar meu filho à igreja do Senhor. Diga exatamente o seguinte: não é prioridade levar meu filho à igreja, não é prioridade levar meu filho a orar, a buscar a direção de Deus. E Neemias, quando ele reconhece, meus amados, a situação de Jerusalém, ele sente o desejo de servir a Deus e ao seu povo. Neemias tinha um amor profundo por Jerusalém, seu povo. Ele se entristeceu ao ouvir sobre condições dos muros destruídos e das portas queimadas, como diz o versículo 3. Isaías 44, verso 28, também relata no texto, a qual o profeta Isaías fala sobre Ciro, o rei da Pérsia, como instrumento de Deus para permitir a reconstrução da cidade e do templo. E era o prenúncio da restauração
de Jerusalém. Neemias, claramente, inspirado por Deus, a cumprir a profecia de Isaías, firme este propósito em seu coração. A sua visão era mais do que simplesmente construir paredes, era sobre restaurar a glória de Jerusalém e proteger o seu povo. Esta visão, meus amados, esse entusiasmo, esse propósito levou aos seus patrícios, levou as pessoas, e ele animou a iniciar uma grande obra. Que nesta manhã você seja motivado, incentivado a realizar uma grande obra na sua casa, na sua família, buscando a direção de Deus. A minha oração é que você seja motivado, que você esteja entusiasmado com a presença, com a glória de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, juntamente com os seus filhos, juntamente com o seu cônjuge, fazer da sua casa, da nossa casa, um lugar de adoração, um lugar onde o Senhor manifesta, um lugar onde o Senhor responde, um lugar onde Deus fala, um lugar de milagres, um lugar de reconstrução. E meus amados, como nós precisamos ter o desejo de servir a Deus. Nós temos buscado, orado ao Senhor por um avivamento bíblico e espiritual. Isso tem sido constante. E não vamos parar. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, enquanto o Senhor não nos levar, nós não podemos deixar a nossa família de lado, os nossos filhos de lado, de interceder, de trazer os nossos filhos à casa do Senhor, de consagrar os nossos filhos ao Senhor. Eu não sei, talvez você se lembre que quando seus pais trouxeram você e consagraram você à presença de Deus, eu não sei quantas vezes você já apresentou seus filhos ao Senhor, consagrando ao Senhor. Pode ser que eles não estejam aqui, mas tenho certeza que eles estão na presença do Senhor, estão guardados pela presença do Senhor, e nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós precisamos renovar com a nova mente, com entusiasmo de fazer da nossa casa, a nossa família, um lugar de reconstrução. Queremos reconstruir tudo. Queremos reconstruir a política, queremos reconstruir a cidade, queremos reconstruir o Estado, queremos reconstruir o Brasil, queremos fazer tudo, reclamamos de tudo, mas comece dentro de você, seja a pessoa que Deus use para reconstrução. Que seja você a pessoa que Deus use para levar a palavra de Deus, que seja a pessoa que Deus use para dar a você uma visão especial sobre a família, sobre os filhos, sobre os netos, sobrinhos. Mas há uma segunda lição nós podemos aprender nesse texto, que podemos aprender com Neemias, o desejo de servir a Deus e ao seu povo. Ele tem agora então um direcionamento de Deus para o projeto. Querido, há um projeto lindo de Deus para a minha e para a sua vida, amém? Há um projeto lindo de Deus para a sua família, para os seus filhos. Há um projeto lindo de Deus. Mas Neemias, ele era um homem de fé e acreditava que a reconstrução dos muros era parte do plano de Deus para Jerusalém. Assim como é parte do plano de Deus a reconstrução da sua casa, a reconstrução da sua família, a reconstrução dos seus filhos, a reconstrução dos seus irmãos. Diz a Bíblia que ele orou a Deus pedindo ajuda, orientação antes de iniciar o projeto. Infelizmente muitas pessoas começam projetos e depois olha, não dá certo, não é da vontade de Deus, ou Deus não aprovou isso antes. Neemias, quando ele soube da situação, olha o que diz no versículo 4, quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando, orando, diante do Deus dos céus, do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que tem levado, meus amados, a igreja a buscar um avivamento bíblico e espiritual? Sabe o que tem levado esse mês? A partir desse mês vamos continuar orando, a orar pelas crianças do nosso bairro, as crianças do nosso Brasil, do mundo, porque a pressão tem sido muito grande sobre a vida delas. Uma geração que não tem mais temor a Deus, uma geração que se preocupa mais com o exterior do que com o interior,
Uma geração que busca mais os projetos pessoais, que são importantes. Não sou contra, precisamos avançar, precisamos desenvolver, estudar, se formar. Se tem condição, fazer algumas coisas melhor. Mas priorize Deus. Porque todas essas coisas um dia vão passar. Os seus diplomas um dia vão ficar pendurados na parede. A sua beleza um dia vai ficar exposta numa foto, que hoje nem tem mais foto, mais quadro. Coloca no celular e às vezes some e desaparece, a gente não tem mais foto, não é? Vai perder a beleza. Como era lindo quando eu era criança, porque eu tenho foto. Eu não mudei nada, eu continuo. E o quê? Mas aí, o que nós precisamos, amados, é reconhecer que é um direcionamento de Deus para o projeto, para a sua família, com a direção de Deus. Meus amados, Neemias, ele fez um planejamento detalhado antes de começar a reconstrução. Neemias 2, de 11 a 16, ele inspecionou os danos, ele avaliou os recursos, ele distribuiu as tarefas de forma organizada. No capítulo 3, do versículo 1 ao 32, o trabalho não era fácil, a moral do povo não estava em alta, e haviam adversários tentando desanimar Neemias. Olha que luta. Parece que continua a mesma coisa, e continua a mesma coisa, é claro, mas o desejo de cumprir o que Deus puser em seu coração o levou a perseverar, a superar os obstáculos. Quem deseja reconstruir família, quem deseja reconstruir seus filhos, ele não desiste, ele não abre mão da comodidade, ele prioriza a Deus, ele prioriza as madrugadas, ele prioriza a oração, ele está ali perseverando, ele está superando os obstáculos, ele está ali intercedendo, ele está impondo as mãos sobre os filhos, ele está ensinando sobre os filhos a palavra de Deus. Neemias me ensina isso. Mas há uma terceira lição que Neemias nos ensina. Reconstruindo com fé é consistência nas palavras e liderança pelo exemplo. Há muitas pessoas dizem assim: vamos na igreja, e aí traga as crianças na igreja. Olha, fica quieto, senão o pastor vai brigar contigo. E eu não tenho culpa de nada, e a criança fica zangada com o pastor. Olha, se você levantar, o pastor vai te chamar a atenção. E às vezes a criança quer falar comigo, já fica assim, eu fico com medo. Gente, consiste nas palavras, seja exemplo. Muitas pessoas dizem: não, meu filho tem que ir na igreja. Você tem que ser o primeiro a chegar. Ah, meu filho, você precisa orar, você precisa aprender a buscar a direção de Deus. Quantas vezes os seus filhos olham para você e você tem orado pedindo direção? Você precisa ler a Bíblia, meu filho, mas quantas vezes eu tenho observado você lendo a Bíblia? Você precisa ir na igreja. Eu vou te deixar ali, e tal hora eu vou te pegar. Vá com ele, esteja junto com ele. Esteja junto com ele em todo o tempo. Vá à igreja, vá a um shopping, vá à praia, mas leve também a igreja. Seja junto com ele. Ensine o caminho onde deve, o menino o caminho que deve andar, para que não se desvie dele. Esteja junto com seus filhos. No momento de apresentação das crianças, no culto infantil, ou numa apresentação de Natal, ou numa apresentação de Páscoa, a igreja lota, porque os pais estão ali tirando foto, vibrando. Esteja com ele, venha à frente, celebre com ele todos os domingos. Vamos ser um aluno da escola bíblica dominical, estuda a lição da escola bíblica dominical com ele, ore com ele. Neemias, ele foi um comunicador eficaz. Neemias, ele compartilhou o propósito que Deus pusera em seu coração de forma clara e envolvente, inspirando outros a se comprometerem com a causa. Lá em Neemias 2, 17 e 18, fala exatamente isso. Neemias não apenas delegou tarefas, mas também trabalhou lado a lado com aqueles que edificavam os muros. Ele enfrentou os desafios mais difíceis e mostrou coragem e determinação. Sabedor de que os inimigos intentavam contra a obra e contra os judeus, ele organizou a defesa de Judá e de Jerusalém. Vamos avançar juntos.
Vamos orar juntos. E tantas coisas têm roubado o tempo das nossas crianças. Tantas coisas têm roubado o tempo de diálogo. Tem roubado o tempo de comunhão, do abraço, do tempo com a criança. Essa semana, agora tem sido constante, né? Vitória do Fluminense, até mundial, um dos 4 melhores do mundo. E na sexta-feira, quando ali em casa assistindo o jogo com a minha filha, com a Juliana, ela vibrando, eu gritando, vibrando, até o pingo estava pulando, depois tem um vídeo. E aí quando acabou o jogo, apitou o jogo, e ela começou a pular, eu segurei ela, abracei e começamos a pular juntos. Eu falei assim, gente, qual foi a última vez que eu peguei a Juliana no colo? Só para torcer por um time? Ganhando ou não, nós não vamos ganhar nada com isso. É o melhor do Brasil, infelizmente, fazer o quê? Mas qual a última vez que nós paramos, a gente tem parado para orar com ela juntos? Porque a vitória pode ser que saia na terça-feira, pode ser que perca, mas a oração ela nunca vai esquecer, vai seguir para toda a vida. E às vezes se preocupa com tantas coisas supérfluas. Mas Neemias, ele estava ali liderando com a sua palavra, com a sua vida, com as suas atitudes. Quer reconstruir a sua casa, quer reconstruir a sua família, seja você exemplo. Mas em quarto e último lugar, podemos aprender com Neemias a resiliência, a determinação e a adaptabilidade em frente aos desafios. Apesar da oposição e dos obstáculos, Neemias demonstrou resiliência. Ele não desistiu diante das dificuldades, mas perseverou e confiou no Senhor até que a obra estivesse concluída. Eu, graças a Deus, tenho voltado a fazer casamentos. Tenho observado casamentos, assisto casamentos. É um momento lindo demais. Eu me emociono quando faço um casamento. Porque é um momento tão sublime, os pais ali na apresentação, desde criança, e agora apresentando, agora entregando para uma nova vida, para um relacionamento, no casamento. E, meus amados, Neemias, ele foi capaz de se adaptar às mudanças de circunstâncias. Quando enfrentou ameaças de inimigos, ele ajustou seus planos, mantendo o foco em sua visão. Queridos, não perca a visão da sua família, não perca a visão dos seus filhos, não perca a visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Consagre-se sempre ao Senhor, busque sempre ao Senhor, ore com os seus filhos, ore com a sua família. Há projetos tremendos de Deus sobre a sua vida. Esses princípios de exemplos por Neemias podem inspirar na liderança da igreja, podem inspirar na vida dos pais nos dias de hoje, a serem servidores, direcionador por Deus, através do exemplo, sendo resilientes e adaptáveis para cumprir o chamado de Deus e espalhar o evangelho pelo mundo, porque Jesus veio para reconstruir, porque o pecado destrói, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos tira a alegria, o pecado tira os nossos sonhos, o pecado nos tira a nossa comunhão, mas Jesus veio a este mundo para reconstruir outra vez com o Pai. E sabe uma coisa muito interessante? Jesus, ele não faz gemendo, ele faz novo, uma vida nova. Deus é tremendo. Jesus veio para reconstruir uma vida destruída pelo pecado e através do seu sangue derramado na cruz nos faz uma vida transformada. 3 perguntas para você refletir com a sua família essa semana. Anote. Reúna a sua família um dia dessa semana e debate ali 3 perguntas que eu quero deixar para você. Primeiro, o que você deseja reconstruir em sua vida?
O que você deseja reconstruir em sua vida? Porque na nossa caminhada, muitas vezes, nós nos quebramos. Não somos perfeitos, nós falhamos. A segunda pergunta: o que você tem feito para reconstruir sua vida? Não se conforme. Se você tem sentido que a sua caminhada, a sua vida não está num processo, não está regredindo, não está avançando, está regredindo, o que você tem feito para reconstruir a sua vida? Neemias, quando ele soube, ele parou, ele orou, ele jejuou, lamentou por alguns dias. Então, o que você tem feito para reconstruir a sua vida? Terceira pergunta: qual a sua determinação em reconstruir sua vida, sua família, seu ministério, sua casa, sua profissão? Qual é a sua determinação? Não desista. Eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho muita coisa para pagar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Parabéns, Deus abençoe e te dê sabedoria, que você avance, que você progride, você seja uma bênção, seja um destaque na sociedade, mas que a glória de Deus seja vista em todas essas coisas, porque você prioriza Deus, você prioriza a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida.